Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Maurício Cano. Hoje em dia de entrevista internacional com um colega da Europa, em Portugal. Ele foi deputado de Partido Comunista Português e indicado pela colega de Itália, Roma, Marcela Magalhães, né? Ela é pesquisadora lá de temas políticos, neocolonialistas, com visão de esquerda e comunista. E ele nasceu na Paraíba, né, no Brasil, no Nordeste. Apesar disso, já faz muitos anos que ele atua nas organizações comunistas em Portugal. Vamos ver se dessa vez a gente consegue conversar com ele em live aqui. Vamos ver se dá certo. Vamos ver se agora dá certo. Caso não dê certo, a gente tenta pelo YouTube, então. Vamos ver. Aqui fala, ativou o vídeo. Alô? Alô? Maurício? Opa, Oi. eu tô te ouvindo agora. Em pena que eu não consigo te ver. É uma coisa muito esquisita. Já é a segunda Consigo. vez que acontece isso, de que eu fiz uma chamada, uma live com um outro entrevistado, mas, enfim, eu não conseguia ver a pessoa. Eu consigo te ver. É muito estranho. Mas fazer o quê? Eu não consigo te ver, mas vamos tentar assim mesmo, então. Mas consegue me Bom, ouvir. eu te ouço. Eu vou fazer a chamada mesmo sem te ver, fazer o quê? Fica meio uma coisa meio às cegas, mas está valendo. Bom, tem já muita gente aqui entrando, né? Devem ser teus conhecidos de alguma maneira, ou seguidores também. É, então agradeço a todo mundo que está aqui entrando. Eu sou Maurício Cano, eu sou jornalista. Já trabalhei na Folha de São Paulo, no Estadão, grandes jornais no Brasil. E a Marcela Magalhães, de Roma, Itália, né? Também comunista e pesquisadora, né? Doutora. Ela indicou o Miguel Thiago e marcamos para hoje uma conversa sobre temas políticos aí, envolvendo, claro, também comunismo, e fico muito honrado e feliz da participação do aceite, né, do Miguel Thiago, que tem experiência aí como deputado em Portugal, ainda que nasceu no Brasil primeiramente, né. Bom, eu deixo aí a palavra para um pouquinho para o senhor também se apresentar um pouco mais e esclarecer um pouco mais sobre a tua trajetória, né, do Brasil para Portugal e a participação política. Bem, eu queria, em primeiro lugar, queria te agradecer pelo convite. É um prazer participar. Esse percurso de Brasil para Portugal não tem muito que contar, né? Basicamente, a minha família foi para o Brasil após o 25 de Abril, os pais da minha mãe, e a minha mãe decidiu ir ter com eles e eu acabei por nascer lá. Mas vim logo para Portugal bebé, não é? Portanto, a minha vida adulta, a minha vida de criança e de adulto foi passada em Portugal. E foi aqui também que me formei politicamente e do ponto de vista também escolar. E o meu percurso político, pronto, foi sempre, felizmente, deste lado, digamos assim, da barricada, não é? Portanto, nunca, pronto, foi um percurso de entrada diretamente na Juventude Comunista Portuguesa, no Partido Comunista Português, e pronto, e fui assumindo cada vez mais tarefas, quer na Juventude Comunista Portuguesa, quer no Partido Comunista Português, e pronto, e, enfim, diversas tarefas de diversa natureza, com tarefas no plano nacional, no plano internacional, incluindo a que tu referiste, na Assembleia da República, que foi apenas uma das tarefas, eventualmente uma das mais visíveis, mas foi apenas uma das tarefas que tive. Não é? E continuo com tarefas neste momento. Neste momento eu sou da Comissão dos Assuntos Económicos do PCP, enfim, pontualmente vou tendo aqui e ali outras tarefas também, que ainda se me colocam. Perfeito. Bom, é, é muito interessante, né, que exista alguém que conseguiu chegar no teu grau de trabalho aí numa organização política em Portugal, né?
ainda mais temos essa conexão bastante forte com o Brasil, e sendo que até mesmo falar na palavra comunista hoje em dia, pelo menos no Brasil, né, não sei como está em Portugal ou na Europa como um todo, até mesmo virou até ofensa para muitas pessoas, né? Usam de um termo pejorativo, né? Até mesmo pessoas que têm um grau simplesmente de centro, né? De moderação, são chamadas de comunistas o tempo inteiro pelos chamados mais à direita, né? No Brasil, como que fosse uma ofensa. Até a TV Globo, que nada nunca teve de comunista, e qualquer outra coisa que às vezes tenha sido de maneira crítica ao governo Bolsonaro, por exemplo, no Brasil, nesses últimos anos, foi ofendido ou insultado como comunista, né, digamos assim, sempre que não se concordassem com as visões de extrema-direita bolsonaristas, né? Como você vê essa maneira de se tratar o termo comunista hoje em dia, né? Não sei se você acompanha um pouco o Brasil, né? Ou mesmo se em Portugal também houve uma maneira mais ou menos parecida de se tratar a terminologia comunista. Maurício, tem várias dimensões esse problema. Um problema é o tempo. O tempo que nos distancia das maiores experiências socialistas e comunistas, o fim da Grande Guerra e o tempo que nos separa dos momentos em que os comunistas salvaram a humanidade. E esse tempo, essas décadas que já passaram, permitem ao inimigo branquear a história, porque era impossível usar o termo comunista como acusação nos anos 50, por exemplo, a não ser nos Estados Unidos, claro, e na perseguição, e nos Estados onde havia perseguição. Mas após a Grande Guerra, havia uma clareza de quem quem travou o fascismo, de quem tinha travado o fascismo. Enfim, o tempo passou e a direita consegue branquear esse papel histórico dos comunistas e tornar o termo comunista quase pejorativo, ou pior, é mesmo pejorativo. Mas tem uma outra dimensão. Portanto, tem esta do tempo, que facilita, né? Quem nasceu agora, um jovem de hoje, não tem presente o papel do Exército Vermelho, não tem presente o papel dos comunistas nas conquistas das democracias, mesmo em algumas democracias ditas ocidentais, como é o caso de Portugal, no combate à ditadura militar no Brasil. Enfim, muita gente que tem hoje 20 ou 30 anos, não é? Já não conhece essa história, e essa história é apagada para essas pessoas. E a outra dimensão é esta, que a direita política e a direita social, que tem também partidos que se dizem de esquerda dentro da direita, deslocou todo o debate para a direita. Ou seja, aquilo que podíamos dizer que tínhamos um extremo e outro, todo o debate se deslocou para a direita. Então, hoje em dia basta não ser fascista, já é comunista, porque eles extremaram o debate de tal maneira, extremaram os argumentos. A direita perdeu a vergonha e assume, principalmente desde Trump e Bolsonaro, esses dois exemplos mais dos tempos modernos, de uma direita sem vergonha, de uma direita que diz as coisas, que diz com populismo, mas diz de forma agressiva, usando, claro, a mentira e a demagogia, é óbvio, mas não esconde o seu racismo, não esconde o seu machismo, não esconde o ódio, e usa o termo comunista como a identificar um inimigo. É como se fosse um inimigo da pátria, um inimigo a abater. Um pouco como nos anos 50, nos Estados Unidos, com as listas de perseguição aos comunistas, e com, enfim, as listas negras e a expulsão de vários comunistas, e inclusive a perseguição política e a expulsão de muitos deles das universidades e da produção cinematográfica. E essa linha de chegar todo o debate para a direita mudou o referencial. Portanto, o centro hoje está praticamente todo ele na direita, e o debate extremou-se de tal maneira que, enfim, tudo é socialismo, não é? Nós vemos nos Estados Unidos, eles chamam Biden de socialista, não é? Portanto, eles acham que o Biden é um socialista. Acham não, a direita usa esse discurso. Nós também caímos por vezes, a esquerda
às vezes, também no seu passado, também caiu nesse erro de identificar todo o inimigo como um fascista, ou todo o que não era comunista era um fascista. Isso ridicularizou e isso deu-lhes ferramentas até para, muitas vezes a gente dizia assim, só porque eu não penso como tu já sou fascista. Não é? Agora eles estão a usar o mesmo mecanismo, que é só porque a gente não pensa como eles, uma pessoa moderada, um democrata, é rapidamente rotulado de comunista, mas eu creio que o objetivo fundamental é mesmo criar um zeitgeist, uma hegemonia que coloca o comunismo como algo mau na cabeça das pessoas. Né? Portanto, que só por ser usado como insulto já cria uma sensação de que, isso é uma coisa má. Né? Sim. E eu acho que, enfim, faz parte desta campanha gigantesca de ofensiva ideológica que tu estavas-me a perguntar se em Portugal a gente também sente. Em Portugal a gente sente muito, principalmente desde a pandemia, a Covid e a guerra da Ucrânia. Né? Foram dois fatores, dois acontecimentos muito aproveitados pela burguesia portuguesa para tentar, a pretexto da pandemia e a pretexto da guerra, tentar liquidar o PCP, tentar liquidar os comunistas. Liquidar, não digo fisicamente, porque eles queriam, mas não podem ainda, não é? Mas digo liquidar politicamente. E pronto, e é um esforço que estão a fazer diariamente. Diariamente, o PCP é silenciado, os comunistas são silenciados na comunicação social, não há um comentador comunista, não há nenhum comunista que tem um programa de televisão ou uma coluna de jornal, mas estamos todos os dias na televisão e nos jornais. Mas eles a falarem de nós. Né? Nós não temos nunca a palavra. São sempre os outros comentadores, a direita, a falar, enfim, sobre o PCP. O PCP não tem a voz, não tem espaço, não tem lugar. Né? Agora, inclusive, para mim é um milagre, né? É um milagre que o senhor tenha conseguido se eleger como deputado comunista em um cenário tão né, difícil, né, tão árduo dessa maneira, né? Pode falar um pouco sobre como foi essa batalha de se eleger e manter-se deputado representante, né, do povo por os anos que o senhor pôde trabalhar como representante? Bem, quer dizer, aí o PCP sempre teve um grupo parlamentar bastante forte, uma representação parlamentar muito significativa, caiu agora nas últimas eleições, perdeu metade do grupo parlamentar, mas, enfim, mas no geral, ao longo da história, sempre teve um grupo parlamentar, um grupo parlamentar significativo dos 14, 15, 16, 17 deputados, e em 2005 eu tinha acabado de sair das lutas da universidade, da luta estudantil contra as propinas, e eu era dirigente associativo no ensino superior, na minha universidade, e o PCP convidou-me a fazer parte das listas para a Assembleia da República. Eu aceitei, enfim, foi uma tarefa, depois de vários meses de trabalho, quer dizer, meu e dos camaradas, né, do trabalho coletivo, que acabaram por eleger. O PCP nesse ano até cresceu, ficou ainda com mais deputados, julgo que eram uns 15, mas repara, era um contexto em que as crises do capitalismo estavam a anunciar-se, portanto estamos em 2005, e em 2007, 2008, explode a crise do subprime, né? Então, havia uma esperança na esquerda e uma desconfiança no capitalismo que eu acho que estavam a ajudar a fazer com que os partidos comunistas também se reforçassem. Depois, nos anos seguintes, isso sentiu-se ainda mais. Não é? Depois da crise de 2008 e 2009, quando há eleições em Portugal em 2009 e em 2011, o PCP cresce novamente, ganha ainda mais deputados. Porquê? Porque foi a única força no Parlamento e nas ruas, nas manifestações e nas greves, em todos os momentos da luta, que nunca deixou passar em branco
quem eram os responsáveis da crise, não é? Ou seja, não se permitiu, o PCP não permitiu que a crise fosse vista como um azar que caiu do céu, não é? Mas identificou os responsáveis e apresentou várias vezes até soluções, incluindo a proposta de nacionalização dos bancos que estavam em risco de falir, ou de nacionalização, controle público sobre a banca, que eram soluções que se exigiam nessa altura, tendo em conta que Portugal, em 2000 não quero errar, em 2009, 2010, 2011, gastou qualquer coisa como 7 mil milhões de euros a salvar bancos e depois disso ainda veio a gastar mais. No total, nos últimos 20 anos, nos últimos 10 anos, desculpa, 12 anos, Portugal gastou já 21 mil milhões de euros. 21 mil milhões de euros no Brasil, vocês dizem 21 bilhões de euros. Bilhões, acho. 1.000 bilhões, bilhões do Brasil, né? Para vocês é bilhões, acho. Isso. Portanto, realmente, então, ou seja, houve um cenário favorável para pelo menos haver uma furada da bolha com a entrada sua e de outros deputados do PCP em Portugal, pelo menos, né? Ainda que haja tanta dificuldade na mídia em aparecer a voz de vocês, então, né? Porque isso nunca vai mudar, né? Os donos, os proprietários dos grupos de comunicação social são adversários de classe do Partido Comunista Português. E, portanto, nunca vai mudar isso, eles nunca nos vão tratar bem. No dia em que eles tratarem bem é porque alguma coisa está errada. Sim, claro. É o natural, né? Tipo, eu li, até vi uma definição esses tempos sobre como é que a voz da esquerda versus da direita, basicamente a direita vai falar o lugar comum, né? Vai falar, é o que existe como padrão na sociedade, né? Agora, a esquerda sempre vai ter uma voz muito difícil de ser ouvida e de ser entendida, porque trata de quebrar os padrões, né? Então, sempre vai ter uma dificuldade sempre maior para conseguir ter uma voz sendo expressa, né? E imagine que dirá de ter deputados sendo eleitos, né, para o Congresso, o Parlamento, né? Eles nunca, a comunicação social em Portugal nunca perdoou esse crescimento do PCP e nunca perdoou o facto de o PCP, em 2015, ter impedido a constituição de um governo de direita e o PCP, em 2015, eu não sei se tens conhecimento, impediu que o PSD e o CDS, que são dois partidos de direita cá em Portugal, formassem um segundo governo, que eles governaram durante 4 anos, enquanto o país esteve ocupado pelo FMI, aqui em Portugal, FMI, Banco Central Europeu. Pronto, eu não sei se te recordas, mas entre 2011 e 2014, 15, Portugal foi ocupado por essas corporações estrangeiras, não é? Que tomaram conta de todo e fizeram um programa político para o país. E quem cumpriu esse programa político foram esses dois partidos, o PSD e o CDS. E em 2015, o PCP impediu na Assembleia da República, e eu não estou a exagerar, porque foi mesmo assim, o PCP impediu, porque não viabilizou, não permitiu que fosse viabilizado o governo do PSD e do CDS, apesar do Presidente da República tentar, mas esse governo acabou por não se formar, não teve aprovação do Parlamento, e o PCP abriu espaço para que um partido socialista, um partido chamado socialista, que aqui em Portugal é curioso porque os partidos não correspondem aos seus nomes, com exceção do Partido Comunista, os outros dizem que são sociais-democratas, mas são liberais, os socialistas dizem que são socialistas, mas são sociais-democratas, e o Bloco de Esquerda diz que é de esquerda, mas na verdade acaba de ter um papel pró-imperialista, de defender no quadro das grandes ideias exatamente o mesmo que a direita mainstream. Portanto, nesse momento criaram-se as condições para que um partido diferente do PSD e do CDS formasse um governo, e é claro que isso teve condições, não é? O PCP exigiu algumas condições, digamos assim, e isso traduziu-se, enfim, em algumas melhorias tímidas, mas importantes na vida
e esse movimento durou 4 anos. E a Certo. eles nunca... Deixa eu mudar um pouco de assunto. Foi importante ter um pouco do panorama em Portugal sobre essa batalha que o Partido Comunista conseguiu traçar minimamente, né, com toda essa batalha mesmo. Mas eu queria puxar um pouco, como o nosso tempo também não é muito longo, creio que precisamos falar no máximo mais uns 10 minutos, talvez, também atrasamos um pouco aqui, né, na parte técnica. Tivemos um evento muito catastrófico hoje no Brasil, né? O senhor deve ter sabido sobre o assassinato de uma irmão médico de uma deputada importante aqui no Brasil, a Sâmia Bonfim, do PSOL, né? Então, me parece que é o terceiro evento de assassinato ligado a políticos de esquerda no Brasil, né? Anteriormente foi ligado, acho que um parente do Freixo, e mais antes ainda, claro, né, a famosa Marielle Franco, né, que até hoje continua sem resposta, né. Como é que o senhor vê essa situação hoje no Brasil e da sua posição aí de Portugal, o que consegue analisar e o que a esquerda no Brasil consegue pensar diante de uma fúria assassina como essa, que aparentemente está acontecendo? Bem, infelizmente, a América Latina tem um longo historial de assassinatos de ativistas políticos. O Brasil é um caso desses. Colômbia é o país do mundo em que se matam mais ativistas políticos, em que se assassinam mais ativistas políticos. Infelizmente, porque são zonas e países em que a atitude miliciana da direita facilmente se torna violenta ao ponto de tirar vidas, não é? E essa forma de lidar, da direita lidar, tem um impacto forte, que é ela cria medo. A perseguição aos comunistas, aos democratas, a perseguição física e a liquidação física, ela cria medo e demonstra que a direita não olha a meios para levar a cabo os seus objetivos. Agora, enfim, nós sabemos que em determinados momentos e em determinados contextos a vida de um comunista está em perigo, pelo simples facto de ser comunista e de estar num mundo cuja hegemonia, e aqui eu não digo só a hegemonia ideológica, mas digo a hegemonia da burocracia, a hegemonia da justiça, a hegemonia da educação, todos os sistemas, sistematicamente, tudo é feito à semelhança, digamos, à luz das orientações da classe dominante. Portanto, um comunista está em ruptura com tudo isso, não é? E, portanto, a qualquer momento, basta pequenas alterações ou uma atitude mais violenta da direita e a vida dos comunistas pode estar em risco. Enfim, isso eu não conheço o caso específico, não é? Mas lembro-me de outros casos, como os que tu referiste, e no essencial eu creio que isso demonstra bem como a direita miliciana não olha a meios, não é? E nós temos que dar combate a isso. Enquanto ainda podemos usar alguma parte do Estado e da Justiça, que já não está muito do nosso lado, mas enquanto alguma ainda pode ser usada, devemos usar toda a lei e toda a justiça que nos permita, usar o sistema de justiça que nos permita combater esse tipo de crime. Isso pode acontecer o dia em que a lei é matar os comunistas, não é? Como já aconteceu em Portugal, como já aconteceu no Brasil, como já aconteceu nos Estados Unidos, em que a lei não está feita de maneira a que seja proibido ser comunista. E nós podemos chegar a isso, não é? Nós podemos chegar aí. E, portanto, temos de ter consciência que agora devemos usar a lei a nosso favor, mas a lei é apenas um instrumento que pode deixar de existir até, não é? E no Brasil, pelo menos agora, uma diferença pequeníssima de votos, né? Coisa de 1%. No passado, conseguimos que não se renovasse o mandato de Bolsonaro, né? Que hoje está inelegível, né? Mas a gente não sabe por quanto tempo que isso vai acontecer, né? Porque foi até uma batalha que quase foi perdida e temos pelo menos o aparato do Estado Federal no Brasil com Lula, que é minimamente, né, com de alguma maneira favorável para a esquerda, né? Ainda que seja, eu diria de centro, digamos assim, eu acho, né? Então, é esse suporte do Estado, minimamente, que você pode ter hoje no Brasil com essa sorte, né?
Eu não sei como você consegue analisar essa situação no Brasil e na Europa, com essas tendências que talvez esteja uma recuperação no Brasil, mas ainda que muito frágil, né, de uma esquerda moderada, né? Como é que você consegue perceber essa situação? Olha, Maurício, eu acho que é muito preocupante porque está nas mãos de uma esquerda não comunista, como o PT, como o PS aqui em Portugal, combater também essas guinadas de extrema-direita, esses movimentos de extrema-direita. E a melhor forma de combater a extrema-direita é dar as respostas aos problemas que as pessoas precisam. Ou melhor, é dar as respostas que as pessoas precisam aos seus problemas. É elevar salários, garantir qualidade de vida, assegurar habitação, assegurar saúde, assegurar educação. Se nós usamos um nome de esquerda e uma estrela, um PT ou um PS, mas a gente chega lá e a gente vende a TAP. A TAP é a companhia aérea portuguesa, é um exemplo, não é? A gente vende os bancos, a gente vende as estradas, a gente privatiza a saúde, privatiza a educação. Então aí a gente está a abrir o caminho, a gente, né, essa esquerda, vai abrir o caminho para vir um outro Bolsonaro. Não interessa se Bolsonaro está inelegível, vai haver um outro. Aliás, a direita brasileira já está a produzir novos Bolsonaros. Não é? Tem até aquele deputado jovem que está claramente a ser promovido para ser eu não me lembro do nome dele. Mas a figura interessa, mas interessa pouco. E Bolsonaro agora é inelegível, mas enfim, a classe dominante encontrará outro fantoche. Não é? O grande problema é esse, é que se a esquerda não dá as respostas que as pessoas precisam, então quem vai pagar a fatura é a esquerda toda. Não é? E aí vão pagar os comunistas, vão pagar os socialistas, vão pagar todos. E quem beneficia com isso, evidentemente, é a extrema-direita. Aliás, isso é uma história longa. A história da Alemanha dos anos 30 é isso, não é? Se fores a ver. Uhum. Certo. Uma coisa que bem falado essa questão de dar respostas adequadas ao povo, né? O que o povo quer não é bandeiras, né? O povo quer vida, né? O povo quer viver bem, né? Basicamente é isso que todo povo deseja, né? E uma coisa muito delicada que eu quero chamar a atenção que até mesmo acho que no Brasil a Tabata Amaral, né, que se diz de centro-esquerda, é uma das únicas que foi uma voz forte e que eu concordo bastante com ela, em que ela criticou o Lula numa questão de dar uma honra muito forte para a entrada da Venezuela, do Maduro da Venezuela, né, que sempre é tido como um bode expiatório, sempre dos comunistas e assim por diante, porque, infelizmente, não houve uma boa gestão econômica na Venezuela, então está esse catástrofe todo econômico e tem uma migração em massa para o Brasil de venezuelanos, por exemplo. Né? E aí sempre é bem comum, né, acontecer, veja só, o comunismo destrói país, né? E no Brasil, a Venezuela é o caso mais típico de se associar a Venezuela e comunismo e catástrofe econômica, né? E aí o Lula hoje está novamente fazendo muitos agrados a Maduro na Venezuela, porém está associado também à ditadura, à perseguição, enfim. Então isso pega muito mal, né? Como você vê essa situação do diálogo bem agradável, bem amigo de Lula com Maduro na Venezuela, sendo que há tantas críticas, tanto econômicas como também de ditadura, censura, etc., na Venezuela? Bem, a Venezuela eventualmente passou por momentos de gestão económica decisões mal tomadas, eventualmente. Mas o grande problema da Venezuela foi ter feito frente ao imperialismo norte-americano e ter levado com um conjunto de sanções económicas, de várias centenas de sanções aplicadas ao Estado venezuelano e aos titulares de cargos públicos da Venezuela. A Venezuela não pode negociar em dólar. Ora, o petróleo, que é o principal recurso da Venezuela, é negociado nas praças internacionais em dólar. Portanto, a Venezuela não pode receber nem pagar em dólar. O que significa que o mercado da Venezuela com qualquer outro país ficou praticamente inexistente, não é? Porque os mercados internacionais funcionam em dólar. O problema é semelhante ao de Cuba. Cuba também está proibida de utilizar o dólar. Aí crias uma situação
em que o país não pode comprar nem vender nada. E isso leva qualquer país do mundo a uma situação muito, muito complexa. A Venezuela tinha, ainda por cima, acabado de sair de uma revolução que reconquista o poder venezuelano e o tira das mãos dos americanos. Quer dizer, eu quando estive na Venezuela a última vez, o ministro da Defesa disse-me que quando foi a Revolução Bolivariana, quando houve o golpe de Estado, as altas patentes do exército venezuelano eram americanas. Portanto, aquilo era uma espécie de uma colónia, né? Em que as altas patentes eram de um exército estrangeiro. Isso estava normalizado. Pronto. É claro que quando eles tomam o poder, os Estados Unidos retaliaram, né? E impediram a Venezuela de seguir o seu caminho. E, portanto, não é o comunismo que falha, digamos assim. Bem, até porque a Venezuela não é comunista, mas não é o socialismo, não é o projeto socialista da Venezuela que está errado. O que está errado é que nenhum país do mundo foi alguma vez deixado livre para prosseguir o seu caminho. A não ser que o seu caminho seja fazer de fantoche dos Estados Unidos. Né? Não há uma experiência de socialismo que não tenha sofrido sanções, pressão, muitas vezes até a guerra. Não é? Muitas vezes até a guerra. Muitas revoluções foram pura e simplesmente liquidadas pelas bombas americanas. Né? E temos casos disso que vão desde a Indonésia, em que não foram as bombas, mas foram os fascistas, até ao Afeganistão, América Latina. Ainda há pouco tempo celebrámos se não estou em erro, 50 anos, 50 anos do 11 de setembro da Allende, não é? Portanto, que também foi liquidado. Portanto, as experiências socialistas ou as experiências, digamos, de esquerda, não ocorrem, não lhes é permitido que sejam feitas em liberdade e que os povos possam escolher. Portanto, há sempre grandes limitações. Eu acho que é muito importante que o Lula se relacione com todos os chefes de Estado da América Latina de forma cordial, amistosa e com interesses mútuos, porque o Brasil tem todo o interesse que a Venezuela se desenvolva. Todo o interesse. O Brasil tem todo o interesse em libertar a América Latina das correntes que prendem a América Latina ainda à pobreza e às dificuldades da América Latina. A América Latina é uma pátria enorme, é um continente cheio de força, cheio de vida. Os povos da América Latina, e não estou a falar dos povos originários, estou a falar de todos os povos da América Latina, pertencem a uma pátria gigantesca, que é toda a América. É a América, não é? E infelizmente eles nunca foi permitido a esses povos relacionarem-se de uma forma saudável e cooperativa. Então eu acho que, até independentemente do governo da Venezuela, o Lula tem a obrigação, como maior país da América Latina e um dos maiores países do mundo, eu acho que qualquer chefe de Estado do Brasil tem a obrigação de trabalhar para a integração da América Latina, para uma integração económica e, eventualmente, uma integração política, mas principalmente uma integração económica, em que os países consigam funcionar de forma em cooperação para que todos eles se libertem, porque libertar a Colômbia, libertar a Venezuela, libertar o México da garra que vem de cima da América Latina é absolutamente fundamental. Perfeito, entendi. O José Martí, não, o Bolívar dizia que os Estados Unidos da América foram definidos pela providência para espalhar pragas e mortes pela América Latina. Ele dizia isto, portanto, século XVIII, né? E já nessa altura, inícios do século XIX, ou não tenho bem presente a data, mas já nessa altura ele percebia muito bem que os Estados Unidos têm um papel de hegemonia local e global que não permite que a América Latina se desenvolva atingindo o seu potencial pleno. Não é? Perfeito. Bom, muito obrigado. A sua fala foi muito esclarecedora. Acho que para todo mundo que pôde ouvir com a gente, e também vai ficar gravado depois para o YouTube, eu vou procurar passar para que todo mundo possa entender melhor, né? A não associar necessariamente Venezuela com catástrofe econômica, mas associar tão forte a comunismo, ou que seja projeto socialista, né? Com as suas esclarecimentos, né? Com essas garras americanas dos Estados Unidos também
com nenhum país conseguindo ter autonomia para tentar uma experiência, né, fica muito complicado, né, realmente. Para finalizar, que temos mais pouco tempo aqui, talvez mais uns 5 minutinhos, ou 10 no máximo, se o senhor também puder, claro, acho que também temos que falar sobre qual que é a visão aí do PCP, e da tua também, claro, sobre a questão, lógico, do evento mais dramático hoje em dia, que é a guerra da Ucrânia, né? Ucrânia com a Rússia, em que, no Brasil, eu vejo situação de muitas pessoas da esquerda, até, digamos que, tentam olhar o lado da Rússia, e então pensam que, bom, se está peitando a OTAN, se está peitando os Estados Unidos, então, de certo modo, é algo a se comemorar. É algo bom que o Putin seja, por mais cruel que seja, em atacar os ucranianos, esteja fazendo um papel de combate aos líderes, digamos, do capitalismo no mundo, que é a Europa, os Estados Unidos. E eu fico triste, né, de ouvir algo assim, porque eu também não fico nem um pouco satisfeito de imaginar um país como a Ucrânia, no meio, né, das potências, sendo invadido pela Rússia, seja por qual pretexto for, né? E como seria a visão do senhor e do Partido Comunista de Português sobre esse assunto tão dramático hoje? O PCP, desde 2014, desde que houve o golpe de Estado na Ucrânia, que alerta para a potencialidade de uma guerra civil se poder transformar num conflito armado mais alargado. Isso, infelizmente, foi o que aconteceu. O golpe de Estado de 2014 na Ucrânia criou uma situação de perseguição a três regiões importantes da Ucrânia e uma guerra civil. Agora, eu não estou a dizer que a guerra civil justifica invasões, não justifica. A gente foi invadir a Bósnia, foi invadir a Jugoslávia a pretexto de uma guerra civil, se invadiu o Afeganistão a pretexto de uma guerra civil, enfim, é um pretexto que muitas vezes é utilizado. Não estou a justificar com isso, estou a dizer é que o momento de 2014 em que se cria aquela tensão e a perseguição ao povo russo que habita na Ucrânia, portanto, os russófonos, uma parte muito importante da Ucrânia que inclusivamente se identifica muito mais com o russo do que com o ucraniano, que é uma nação recente. E esse conflito foi criado para criar uma guerra civil, não é? A ascensão dos fascistas ao poder na Ucrânia, a morte de 48 comunistas num incêndio. Portanto, tudo isso foi feito para mostrar que os fascistas estavam a tomar conta da Ucrânia e iriam hostilizar os russófonos e as regiões que tinham mais ligações à Rússia. Durante 8 anos, essa guerra desenvolveu-se, morreram 14 mil pessoas e foram assinados acordos, e esses acordos não foram cumpridos por parte da Ucrânia, e a Ucrânia anuncia que vai entrar na OTAN. Não é? Isto teria sido muito fácil de resolver. Bastava a OTAN ter dito, olha, a Ucrânia não pode entrar. Porque por uma questão até de manutenção da paz no mundo. Não é? A OTAN, a NATO, não pode colocar bases à volta de todos os países que apetece. Devia não poder, não é? Mas pode, faz. A China está rodeada de bases da OTAN, a Rússia está rodeada de bases da OTAN, mas a própria OTAN, se quer preservar a paz, devia ter dito, olha, não vamos instigar um problema na Ucrânia, bastava dizer, olha, não vale a pena vocês tentarem entrar porque não vão entrar. Fez exatamente o contrário. Né? Alimentou de armas, envia armas. Portanto, aquela guerra tem de acabar urgentemente. Tem de se condenar a opção de Putin ter invadido um país contra todo o direito, contra as regras do direito, contra as regras da decência. E eu costumo dizer, quem faz guerra não quer paz. E o Putin fez a guerra, de facto. Não é? E, portanto, fez a guerra. Não há outra volta a dar. A questão é, como é que nós, comunistas de todo o mundo, terminamos com este, ou ajudamos a terminar com esta guerra? E em todo o mundo, a direita e a esquerda, e muita esquerda, vai dizendo que é preciso mandar armas para a Ucrânia para defender a Ucrânia. E isso é exatamente o contrário do que deve ser feito.
O que deve ser feito é desescalar a intensidade do confronto. Devemos contribuir para o diálogo. Eu te dou um exemplo. Quando os Estados Unidos invadiram o Iraque, não é? Eu fui contra a invasão do Iraque, mas eu nunca disse que a gente devia mandar armas para o iraquiano se defender. Não é? Quando os Estados Unidos invadiram a Somália, eu também fui contra a invasão da Somália, mas eu não achei que o problema se resolvia dizendo a Portugal para mandar armas para a Somália. Então, neste momento o que os ucranianos precisam é de que haja, de facto, diplomacia a funcionar e não é bombas e comprarem mais armas. E eu acho que estamos todos a prestar um mau serviço à Ucrânia ao alimentar esta ideia de que é preciso vencer Putin. É fácil a gente dizer isso. A gente quer vencer Putin, sim, mas quem está a morrer são os ucranianos. Não é? Quem morre é a nação ucraniana, só é aquele povo que está ali, é que está a ser utilizado nesta guerra sem quartel contra uma ideia qualquer que a gente construiu na cabeça, ou que nos construíram, de que a Rússia é um monstro e o Putin é um monstro. Enfim, e nestas coisas a gente não pode demonizar nem endeusar, né? A gente tem que olhar para os países de acordo com o que eles são. A Rússia é uma potência capitalista, entregue a máfias corruptas desde o fim da experiência socialista. Nessa altura, os Estados Unidos e a União Europeia aplaudiram a queda da União Soviética e deram as boas-vindas da Rússia ao mundo capitalista e sempre se relacionaram muito bem com a Rússia até há bem pouco tempo, e até a Rússia também se está a posicionar como um concorrente no mercado capitalista. Mas desde a invasão da Ucrânia, de repente, parece que a direita não tem nada a ver com o Putin e quase parece que os comunistas é que gostam do Putin. Não é? Aqueles que andaram toda a vida a acarinhar Yeltsin e Putin, agora sacodem a água do capote e curiosamente dizem que os comunistas é que têm proximidade com Putin. Isso é um delírio, é delirante, mas tem feito o seu caminho. Isso tem criado muitas dificuldades aos comunistas para lutar, porque em muitos casos as pessoas absorvem essa mensagem que vem pela comunicação social e acham que pronto, nós somos inimigos dos povos da Europa e que somos traidores e que somos alinhados com Putin. É quase como se fôssemos agentes estrangeiros, não é? Isso cria um clima cria muitas dificuldades à luta e isso é objetivamente o que eles querem, não é? Impedir a capacidade que eles têm de organizar. Temos que encerrar agora a nossa conversa, mas eu fico super grato pelos seus esclarecimentos. A análise que o senhor fez foi muito lógica, foi muito bem embasada e claro que são assuntos muito extensos e complexos para trabalhar em tão pouco tempo, né? Mas acredito que foi uma contribuição gigantesca que o senhor prestou aqui no meu canal. Eu vou depois repostar no YouTube para ter um link mais adequado para depois eventualmente recompartilhar, porque no Instagram é meio complicado para fazer isso. Aí eu te aviso. Então fica minha gratidão muito grande aqui como jornalista brasileiro que busca realmente ter uma visão por direitos humanos, por uma visão de conciliação e qualidade de vida das pessoas, ainda mais as que têm mais necessidade, mais miseráveis, e, claro, pela vida das pessoas, né? Então, fico feliz pela indicação da Marcela Magalhães, de Roma, para a tua pessoa e pelo teu aceite para a nossa entrevista de hoje. Espero que possamos ter outras parcerias no futuro. Obrigado e aguardo por mais participações. À vontade, sempre. Perfeito. E todo mundo também que participou hoje, muito obrigado por aparecerem e fiquem à vontade para novas questões e sugestões e assim por diante. Até mais, ótima semana para vocês e até logo.